Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estou aqui com um bate-papo com minha aluna Renata Braga Loureira. Loureiro, falei certo, Renata? Loureiro, aham. Loureiro. Renata foi aprovada para a técnica do TJ do Alagoas em 37º lugar, já tomou posse, está empossada, trabalhando lá no TJ Alagoas. Também foi aprovada para oficial de justiça do TJ de Alagoas, está aguardando ser chamada, está bem próximo. Também foi aprovada para oficial de justiça do TRF da 5ª Região, 14º lugar, também está bem próxima de ser chamada, além de ter passado em outros concursos, apesar de um pouco mais distante, TRE da Bahia e TRE do Paraná. Então, foi muita coisa, um processo intenso aí de estudo, de preparação. E, Renata, para começar nosso bate-papo, né? Porque as pessoas sempre querem saber, tipo, como é que acontece tudo isso? Acontece todas essas aprovações, acontece todo esse processo. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: por que você começou a estudar para concurso? Então, eu entrei na faculdade em 2011 e saí em 2017. Mas em meados de 2015, assim, eu já tinha estagiado. Eu estava estagiando ainda, inclusive, na Caixa Econômica Federal, no setor jurídico. Mas eu via que advogar não era muito a minha praça, assim. Eu não curtia muito. Eu gostava de fazer ali as coisas de estágio, mas não era muito... Assim, via que não combinava muito comigo. Eu via que eu queria estar do outro lado da lide, assim, teoricamente. E aí eu comecei a ver, comecei a pensar assim, o que eu quero primeiramente assim que sair da faculdade, eu quero ter um emprego. E aí para fazer as provas de carreira mesmo, para magistratura, defensoria, outra promotoria, alguma coisa assim, eu ia ter que ter a prática jurídica. E aí eu queria logo ter um emprego. E aí eu pensei, eu acho que eu vou estudar agora para as carreiras de servidores mesmo de efetivos, né, de analista, técnico, oficial de justiça. E aí depois eu vejo o que eu quero depois disso, depois que eu for aprovada. E eu separei mais ou menos na minha cabeça uns 2, 3 anos É. para que eu pudesse ser aprovada. Isso tudo para esse concurso do... Então, na minha assim, eu não sabia muito, eu É. ainda ia me aprofundar. Tava em 2015 isso Você foi, estava né? Eu estava pensando vendo, assim, né? Você disse assim, olha, estava vou pensando. passar, vou É, passar esse tempo, né? Interessante porque eu exatamente. também tive esse pensamento no começo, tanto em relação ao tempo, quanto em relação à estratégia, né? Tipo, vou fazer um concurso. Eu fui analista do MP antes, né, de ser defensor, então eu tive esse mesmo pensamento. E aí você, então, começou, né? Foi. Aí em 2015 eu Pensou sua comecei a estratégia e separar começou a algumas estudar. coisas, é. Hum. E aí eu ainda estava no meio da faculdade, eu acho que eu estava no 7º período em Hum. 2015. E aí eu entrei num cursinho preparatório lá em Maceió para só para tentar ver como era, assim, porque ia ter o TRT de Minas Gerais no meio do ano. E aí em janeiro eu pedi desligamento do estágio, disse, não, vou fazer esse cursinho em julho, que era mais ou menos o edital ia sair em julho. E aí eu entrei nesse cursinho preparatório e aí adorei. Adorei o jeito de estudar, adorei ler a lei seca mesmo, adorei mesmo. Hum. E aí fiz a prova do TRT de Minas. Eu não me classifiquei, mas assim, para mim foi maravilhoso, porque eu disse, realmente é isso, quando eu me formar, eu vou começar a estudar. E aí foi. Para mim foi o que aconteceu. Em 2007, Você não 2017, passou, mas ficou com aquele gostinho, né? Tipo, eu achei que era é por aí que eu possível. quero. É. Exatamente, eu achei a prova legal, assim, realmente estava tudo que eu tinha estudado, enfim. Eu só não tinha muita experiência e também não levei tão a sério, porque era o ano do meu casamento, inclusive, eu casei no meio da faculdade. Hum. E aí, enfim, eu disse, quando eu me formar, realmente, ainda ia ter OAB, TCC, enfim, eu queria fazer uma boa faculdade. E aí eu disse, então em 2017 eu começo. E aí teve greve ainda na UFAL, enfim, todas essas nuances. E aí em 2017 eu peguei meu diploma em janeiro mesmo, e eu disse, não, agora eu vou estudar. E aí eu já vinha me programando tal para ver como eu ia começar a estudar, comprando livros, comprando calendário, enfim. E aí no Instagram eu conheci você. Mas nessa época que você estava estudando, assim, tipo, para você me conhecer e buscar alguma coisa nesse sentido, você estava enfrentando tipo alguma dificuldade de organização, de estratégia? Eu vi que você gostou de ter começado, Foi. ter iniciado, mas assim, o que motivou essa busca para você? Então, porque eu ficava meio perdida, assim, eu não sabia como revisar, por exemplo. Era uma questão, assim, muito crucial para mim, era a revisão, porque
eu fazia muito bem o estudo, eu estudava muito bem, eu notava que eu aprendia, mas aí quando eu cheguei na prova, exatamente de Minas, eu não tinha o conteúdo aprendido, assim, na minha cabeça, sabe? Eu dizia, ah, está faltando alguma coisa. E aí eu fiquei com isso na minha Você teve cabeça. facilidade para pegar o jeito, mas assim, tava tudo Exatamente. muito nebuloso, não lembrava das coisas Exatamente. direito. Quer dizer, eu estudei, eu sabia que estudei, mas não sabia para chegar na hora do vamos ver e aplicar o que precisava para poder acertar, né? Exatamente, eu sempre fui muito organizada e disciplinada, então estudar para mim não era um problema, o meu problema era aprender o conteúdo, então isso me tirava do sério, assim, eu disse, meu Deus, como é que eu vou decorar tanta coisa, aprender tanta coisa? E aí eu vi no Instagram a propaganda daquele método de revisões por ciclos, Hum. e aí eu fui realmente, Só vou comprei explicar o aqui, porque as curso, pessoas podem confundir. Só explicar, quando você falou revisão por ciclo, não é estudo por ciclo. É uma revisão que é toda semana, você vai pegando os temas e anteriores, exatamente, exatamente, porque às vezes as pessoas exatamente. pensam assim, ah, não, vai ter que fazer ciclo de estudo. Não, não é disso que se trata. Sim, aí você viu isso. Exatamente. E aí eu vi isso, e aí vi a propaganda, me inscrevi lá, recebi um e-mail para me inscrever, e aí comprei o curso. Até a minha mãe está aqui, foi ela que me deu o Oi? curso, agradeço. Manda um abraço para ela. E aí foi o meu primeiro presente, assim, pós-formatura, foi o curso. E aí eu fiz o curso inteiro, anotei tudo no caderno. Eu tenho até ele guardadinho, assim. Eu não tô com ele aqui porque eu não estou em Maceió, mas ele está bem guardadinho. Foi o Depois meu primeiro manda para mim uma foto para botar. Foi a minha primeira base de estudo. E aí foi por onde eu comecei. Eu estudava em casa ainda. Eu e meu marido apenas, nós não tínhamos filho. E aí tinha um quarto só para mim. Só que aí eu comecei a sentir a necessidade, acho que foi depois de eu terminei o curso, eu fiquei 6 meses em casa e depois senti a necessidade de ir para uma sala de estudos, porque já estava muito pesado em casa, assim, eu não conseguia mais relaxar em casa, tipo, se eu Mas estava você em já casa estava era para conseguindo estudar, estudar bem, assim, sim, super revisava, bem, memorizava. O que foi que mais, exatamente. assim, você acha que te ajudou no curso em relação aos seus estudos? Ah, foi sem dúvida a revisão, assim, eu imprimi, você pede, eu acho que no curso para imprimir bem grande aquela revisão primeira, a revisão Calendário 2 aqui, né? Deixa eu é pegar aquele calendário bem esse grande. calendário aqui, né? Pronto, Deixa eu ver. exatamente. Exatamente. Eu imprimi esse Hum. calendário e colei assim para mim e fiquei nessa. Aí depois desses 6 meses, eu senti a necessidade de realmente mudar de local, porque em casa eu não estava conseguindo relaxar. Se eu estava em casa, eu só pensava em estudar. A casa, então, era seu ambiente de estudo e o seu ambiente de família, e tipo, parecia que Exatamente, bagunçava tudo a cabeça, é exatamente, isso, né? exatamente. Então, eu não ficava relaxada, assim, eu adoro ficar em casa, por exemplo. Então, se eu estava, sei lá, deitada no sofá, eu dizia, meu Deus, eu tenho que estar estudando. A Se eu casa estava virou sinônimo de estudo, né? Não tinha uma Exatamente, separação como um trabalho, né? exatamente. Aí eu decidi Entendo. profissionalizar meu estudo, decidi ir para a salinha de estudos, que era uma bem perto da minha casa, e aí terminou sendo outra, porque eu terminei fazendo amizades também, que foram maravilhosas nessa trajetória. E aí isso foi em 2017 ainda. Aí em 2017 a minha primeira prova foi a Bahia, que foi no meio do ano, se não me engano, acho que em julho, mais ou menos, o TRE Bahia. Hum. E aí eu fui classificada. Então, e tirei uma nota altíssima na redação, acho que foi 9,1, alguma coisa assim. E aí isso me deu um ânimo enorme, saber que eu estava no caminho certo. E aí eu comecei a ler muita lei seca, enfim, desde o começo, como você dizia, então você ensinou a estudar a lei seca, né? Você ensinou aquelas impressões da lei seca no Word, que imprimia por coluna. Eu fiz tudo Fez aquilo isso. tudo? Ah, que legal. Eu não tinha vadimeco, por exemplo, até hoje eu detesto aquela letra pequena, apertada, Você fez enfim. Eu como você precisava e das matérias que você, dos temas das leis Exatamente, que eram do seu edital, né? Inclusive, ele exatamente, fica menor do que aquele negócio imenso, né? Eu exatamente. tenho o E meu aí aqui. eu terminei compilando tudo que eu precisava, eu botava no Word, fazia aquelas colunas, tal, ficou para mim desse jeito. E aí, inclusive, quando eu fui para o cursinho, as minhas amigas do cursinho fizeram tudo isso também. Que legal. Ficavam me chamando de coach, Renata, porque eu ficava ensinando essas coisas. E aí eu fiz o TRE Bahia, fui aprovada. Aí acho que um mês depois eu fiz o TRE do Paraná, também fui aprovada, melhor classificada, eu fiquei em 50 e pouco, eu acho. Eu fui mais perto, na Bahia eu fiquei 300 e pouco. Quer dizer, você No foi TRE, subindo, né? Foi um processo. exatamente, foi Você um ia processo. aplicando as coisas que você aprendeu no método, estudando, Exatamente. obviamente, e aí foi de 300, depois foi para 50, 52, se eu não me engano. Aí 52. depois fiz o TRE, o TRF da quinta região para oficial de justiça e fiquei em 14º.
Aí E aí já... foi, exatamente, e foi nessa prova que eu só errei 2 questões. Eu acertei quase a prova inteira. Quando eu estava conferindo o gabarito, eu nem acreditei. Eu só errei, acho que foi uma de regimento interno Hum. e mais outra, eu não lembro, de informática, eu acho, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, o direito eu arrasei, assim. E aí, a minha redação não foi tão boa, porque na hora, eu nervosa, compreendi o tema de uma outra forma, e aí escrevi de um jeito que a FCC não me deu uma nota tão boa, e aí eu fui para 14º, eu estava em Mesmo segundo assim, ficou em lugar. 14º, né? Exatamente, mesmo assim. E aí, pronto, essa foi minha trajetória desse primeiro ano de estudos. E o técnico no Alagoas foi na mesma época, mais ou Então, menos? não, aí esse foi o meu primeiro ano de estudo. Todas essas provas foram em 2017. E aí, no Ah, final de certo. 2017, eu sagrei, assim, eu acertei, só errei 2 questões da prova, enfim, tive essa aprovação ótima. E aí, no ano de 2018, não tivemos muitas provas. Eu só fiz realmente o TJL, assim, que era na minha cidade, tinha maior expectativa. Aí eu fiz para técnico e para oficiala de justiça. E aí, para técnico, eu passei em 37º, se eu não me engano, e oficiala, parece que ao final das contas, com as cotas já, eu estou na 46ª posição, alguma coisa assim. Sei que Tá perto chamaram também. Então, na tô verdade, hoje em dia, você já é técnica do TJ de isso. Alagoas, Eu, na verdade, entrei está no bem próximo JS. de ser chamada para oficial de justiça do TJ de Alagoas, como também do TRF da quinta Daqui. região, né? E, E e aí quanto também. tempo? Ah, pode falar, pode falar. Não, vá, pode dizer, E pode quanto perguntar. tempo, assim, de que você entrou no método? Você entrou no método em que ano, você falou? Foi Eu 2000, entrei em janeiro de 2017. E aí, no janeiro final de 2017. No final de de janeiro de 2017, em 2017, você já dezembro, estava preparada, então aí, menos de um ano, você já estava exatamente, preparada para... preparada, eu digo preparada porque passou, né? Está em 14º local, para exatamente. o TRF da quinta, e depois embalou Foi, exatamente. nos outros, né? Na verdade, quando eu costumo falar assim, que com 6 meses do método, né, do meu estudo desse jeito, eu consegui a aprovação na Bahia, depois no Paraná, fui crescendo, né? E depois eu só errei 2 questões da prova no TRF da quinta. Depois de 6 meses, você já acreditou que já estava, assim, num nível bom, preparado, Sim, assim? 6 meses você achou que, tipo, quando cumpriu esse calendário aqui, você já estava num nível, assim, tipo, tô preparado para vir. Claro, concurso tem várias variáveis, como tem sorte, tem aquela prova naquele exatamente. dia, tem essas coisas todas, mas, assim, é o seu sentimento, tipo, depois você completou o calendário, tipo, me sinto preparada para... Isso aconteceu? Isso aconteceu, na verdade, quando eu voltei do Paraná, que foi uma prova mais difícil, assim, eu reputei que era uma prova mais difícil, foi uma prova bem elaborada, e ainda assim eu tive uma boa colocação e acertei bastante questão. Eu disse, é sinal de que eu já vi já tive condições de aprimorar todos os assuntos que eu vi e assim, aprender na mente, né? Então, vou só ficar revisando, revisando, revisando incansavelmente. E eu era bem incansável. Passou para aquela Quando segunda fase, só de revisão, né? Exatamente. E aí, quando chegou o TRF da quinta, Hum. eram matérias que eu já tinha revisado muitas vezes, era a prova perfeita, assim, para mim. E aí eu disse, vou me dedicar muito. E aí eu estudava de domingo a domingo, eu não parava. E aí, nesse ínter, assim, eu disse, vou fazer o máximo de questões que eu consegui, porque era realmente as questões que me ajudavam a aprimorar Você tem noção de quantas os questões você conteúdos. fez? Então, aí eu marquei, eu fiz assim 5.500 questões até a prova. Aí eu acho que eram uns 2 meses, desde que o edital saiu até o Hum. dia da prova, eu fiz 5.500. Quer dizer, Eu fazia você pegou muito. intensivão final, né? Porque eu digo para as pessoas, olha, não adianta você querer fazer esse ritmo de estudo desde o começo. Eu vou começar a estudar agora, vou nesse ritmo, você não vai aguentar um ano assim. Mas aqui, naquela retinha final, você mandou ver, Exatamente. não foi? Exatamente. E eu, assim, eu tinha uma vida bem equilibrada, não era nada de outro mundo, assim, a minha rotina de estudos, não. Eu gosto de dizer que era bem real. Eu Quanto estudava, tempo, mano? eu conseguia estudar bem concentrada, 6 horas por dia. Isso sem edital, né? Sem um outro estímulo enorme. Eu conseguia estudar 6 horas diárias. Porque eu fazia academia, eu ia para casa, eu fazia feira, eu ficava com meu marido, enfim. E eu não estudava de domingo. E eu estudava até sábado, meio-dia. Mas, assim, durante a semana, eu não tinha outro compromisso a não ser o estudo. Médicos eu marcava ou de noite, no final do dia, ou Outro horário, né? meio-dia. Eu marcava nos horários chaves, assim, para não me atrapalhar.
E eu não Isso, fazia outra coisa, a não ser estudar. isso é uma lição muito boa e muito importante, porque às vezes a pessoa coloca, você é o típico caso que colocou o estudo em primeiro lugar. Então, Exatamente. o estudo é esse horário. O horário nobre é o horário do estudo. Exatamente. Depois, qual é a minha segunda prioridade? A família, o médico, não sei o quê. Depois você foi criando Exatamente. as coisas ao redor do seu tempo de estudo. E eu era bem chata em relação a isso. As minhas amigas, por exemplo, eu deixei de vê-las, porque, vamos sair para almoçar dia de semana. Eu não fazia isso, porque eu sabia que ia me distrair para o meu segundo horário de estudos, que era tarde. Então, eu começava 8 horas da manhã, parava meio-dia, depois começava 1h30 da Você tarde. priorizou, né? Priorizou. Exatamente. Eu fui muito disciplinada em relação a isso. E eu E queria realmente passar logo. resolver logo essa questão na vida, né? E Exatamente. Renata, assim, levando em consideração que você conseguiu se organizar bem, teve uma cabeça para isso, né? Exato. Usou a estratégia e estudou. Então, assim, usou assim, os três pilares principais, né? No método eu falo muito sobre a estratégia e a mente, né? Para a gente seguir em Exatamente. frente e ir até o fim. Qual a sensação de, tipo, ter enfrentado isso, ter passado esses concursos? Qual a sensação que foi para você ter sido aprovada? Foi maravilhoso, assim. É, eu nem sei dizer, assim, você passa para outro patamar de vida, assim, É. porque eu, na verdade, gostava muito de estudar. Se eu pudesse financeiramente, eu ficava só estudando, porque é muito gostoso. Mas quando eu passei, foi outra, assim, é outra coisa. Você vê na prática ali o que você estudou, porque eu hoje sou assessora desembargador É. no TJL. Eu fui Hum, empossada. Logo depois que tomei posse, eu fui empossada novamente como assessora. hum. E aí você vê mesmo o CPC ali, que eu amo particularmente, o processo civil, e é muito gostoso você ser remunerada por aquilo que você estudou. Assim, eu acho isso incrível. Porque eu dizia, Que meu, legal. eu nunca tinha trabalhado antes, eu tinha apenas estagiado, foi o meu primeiro emprego nesse meu primeiro concurso aprovada. Então, você ser remunerada pelo que você sabe é maravilhoso. Assim, eu acho a sensação incrível. De Renata, liberdade também. que bom, que bom, fico muito feliz. E depois teve filho, não foi depois? Foi, E aí já logo depois tá grávida engravidei, de novo. um Então, segundo assim, é uma realização não só profissional, mas também familiar depois, porque só filho. depois que você. A É, gente finalizar nosso bate-papo, quando você, tipo, foi aprovada, tomou posse, esse horário, tipo, não sei se você está estudando para outro concurso e quer outros concursos mais, mas a sensação, assim, de que aquele horário que você vivia estudando, ele dá aquele vazio, não aquele... pois é, no primeiro momento, assim, eu É, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Mas aí também eu mergulhei muito fundo no trabalho, assim, é, me dediquei muito para aprender a fazer minuta de acórdão, enfim, fazer decisões de agravo de instrumento. E eu me dediquei muito ao trabalho nesse meu primeiro ano, assim. E aí, e o meu marido também, que ficou muito de lado no nesse, começo, né? nesse ano, no começo, assim, a gente não tinha muito sábado e domingo, por exemplo. Meu marido sempre arranjava programação para ele de trabalho no sábado, porque ele sabia que não podia contar comigo. Então a gente viajou, assim, se curtiu Aproveitou, né? mais, É. exatamente. Renata, olha, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, por esse bate-papo, tá? Meus parabéns pelo seu resultado, tá? Eu fico muito feliz em ter poder colaborar de alguma forma para você conquistar esse resultado, mas assim, mérito seu esforço, seu trabalho, sua dedicação em colocar em prática o que eu falei e também ter estudado, né? Ter reservado seu tempo, ter tido prioridade. Para a gente encerrar, que mensagem você diria para quem está começando a estudar, que é um concurso que você quer, que às vezes está com, sei lá, tem família, tem outras coisas, qual o conselho que você dá para quem está estudando e quer chegar onde você chegou? Olha, eu acho que fundamental é ter organização mesmo, né, e disciplina. Que seja 1 hora por dia, 2 horas por dia, a disciplina faz a diferença. E eu diria, revise. Essa é a minha palavra para ser guardada, assim, revisão. Porque não adianta você estudar todo um conteúdo se você não revisa ele posteriormente, ele não fixa na sua cabeça, não vai ficar. Então, eu atribuo todas as minhas aprovações a minhas revisões mesmo, o que eu aprendi com você pelos ciclos de revisões, 2x, 1x, enfim, o X lá. E aí foi isso que me aprovou, assim, que me deixou com conteúdo na cabeça, assim, o que eu digo que é revisão. A minha palavra-chave é revisão e organização. Assim, estude profissionalmente, nem que seja 1 hora, mas estudo faz diferença 1 hora.
Perfeito. Renata, muito obrigado. Para você que está assistindo, que quer avançar nos seus estudos, ser mais estratégico, você pode participar de minhas lives, eu vou deixar um link aqui embaixo, que você pode se cadastrar, inclusive receber gratuitamente durante os eventos gratuitos que eu faço. Esse calendário que Renata falou das revisões R1X, 12, até chegar ao R12X, você vai entender melhor quando participar dos meus eventos. Renata, muitíssimo obrigado, um grande abraço. Obrigada, tchau, Jéssica. Tchau.